E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos gravar aqui a nossa 12ª jornada. Uma jornada bem diferente. Nessa aqui a gente vai aplicar, corrigir questões das provas mais recentes que tiveram de maio para cá, depois da Cefaz AM, tá? Mas eu acabei fazendo algumas questõezinhas dali da Cefaz AM, para a gente ficar bem atualizado quanto a tópicos das matérias principais aí do físico aí recente. Será abordado direito constitucional, direito administrativo, contabilidade e direito tributário, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui o material e vamos começar a aula. Jornada Hero 12, vamos lá. Motivação de hoje, tá, pessoal? A vida é uma música, não foi feita para ser aproveitada apenas no final, e sim enquanto a música estiver tocando. É aquela coisa, tá, pessoal? A gente não ouve uma música com o objetivo de chegar no fim dela. Não faz sentido nenhum. A vida é a mesma coisa. Tira essa coisa da sua cabeça, eu só vou ser feliz quando eu tiver alcançado tal sonho, quando eu almejar tal cargo, ou quando acontecer isso na minha vida pessoal. Não é assim, pessoal. A gente tem que curtir a vida enquanto a música tá tocando, tá? A gente tem um fim aqui na nossa vida e a gente tem que aproveitar o máximo possível, tá bom? Essa é a ideia dessa frase. Vambora. As melhores, pessoal, vamos lá, vamos começar, ó. TJ Tocantins, contador, 2022, juiz constitucional, regime de previdência próprio. No corrente ano, um grupo de deputados estaduais, sensível ao apelo de diversos segmentos do funcionalismo público, decidiu apresentar projeto de lei complementar visando a instituição de regime próprio de previdência social para os servidores do Estado Alfa. Vamos dar uma pausa aqui, galera, porque a gente tem que trinchar isso aqui para a gente ir direto no gabarito. Pode isso? Não pode, pessoal. A nova Constituição, a emenda que foi promulgada em 2019, ela proíbe a instituição de novos regimes próprios de serviço de previdência privada, tá? Então, já aqui já tem uma inconstitucionalidade. Vamos embora. Após amplos debates e plena aceitação dos distintos setores envolvidos, o projeto foi aprovado, com a correlata sanção de lei complementar número XX. O novel diploma normativo foi particularmente elogiado por prever, em relação aos servidores com deficiência, que para cada ano de contribuição seria acrescido o período de 2 meses respectiva contagem, o que decorrido as maiores dificuldades enfrentadas por essa camada de população. Apesar de ser nobre, entre aspas, pode isso? Não. É ilegal, tá, pessoal? Inconstitucional. É proibido o tempo de contagem fictício, que isso está acontecendo. Eles instituíram um tempo de contagem fictício, isso é proibido, então a gente já tem 2 inconstitucionalidades. Apesar dos pontos favoráveis, a partido político Beta, que fazia oposição ao governo, solicitou que sua assessoria analisasse a compatibilidade da referida lei complementar com a ordem constitucional, sendo respondido corretamente aqui. Gabarito aqui, pessoal, vai ser letra D, tá? Inconstitucional em razão do vício de iniciativa, de ter por objeto a instituição de regime próprio de previdência social e de permitir a contagem de tempo suplementar de contribuição sem que este tenha sido realizado. Como a gente mata essa questão, galera? Quando a gente fala aqui na jornada Hero, quando eu criei as questões originárias, você vê que 2 alternativas sempre são falsas. Então, a sua análise aqui, todas as provas de A, B, C, D, E, sempre tem que ser em 3 alternativas. Esse aqui é o primeiro filtro. Esse aqui é o filtro bobo, né? Que eles chamam os examinadores, né? Esse aqui é o cara que não sabe nada. O cara que não sabe nada. É a primeira camada de concurseiro, tá? Não sabe nada, aí ele já fica em dúvida em 5. Só que, na verdade, quando o cara já tem um conhecimento da matéria, ele tem que ficar entre 3 alternativas, tá? Depois disso tem um segundo filtro, que é mais ou menos, que é absurdo assim, e você já elimina, que seria a letra A, tá? Não é só vício de iniciativa. E aí você fica entre a letra B e a letra D. Não é que perceba que a letra B, ela tá incompleta, porque ficou faltando a parte da deficiência, entendeu? Que é justamente onde o examinador tenta te atacar. Então, sem sombra de dúvida, letra D. Aqui estão todos os dispositivos constitucionais. Em destaque, vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência, está na Constituição, e a lei não poderá estabelecer de qualquer forma contagem de tempo fictício. E aqui já vamos para nossas dicas, tá, pessoal? A gente tem que sempre pensar editivo. Veja, a questão não precisa saber do vício de iniciativa. Perceba, eu nem falei isso, porque todas as constituições consideram inconstitucional a borda deste tempo. Você vê lá aqui, ó, pessoal, todos falam vício de iniciativa, vício de iniciativa, vício de iniciativa. Então você está na prova para fazer ponto, não para ser um doutor ou mestre de direito, tá bom? Então o X da questão é saber os conhecimentos jurídicos citados acima, que os parlamentares instituiu, logo caiu na redação do parágrafo 22, que é esse, e criaram contagem de tempo fictício, que seria acrescido ao período de 2 meses, o que é vedado pelo parágrafo 10º. Dica 10, dica Hero, saber que incide teto remuneratório de pensão de servidor falecido pelo regime geral e servidor ocupante de cargo efetivo, isto é, pensão X mais salário Y é limitado ao teto constitucional do STF, foi cobrado 3 vezes, notória cobrança nas provas mais alto nível, TCU, CGU e Cefaz AM. O que é isso? Está ligado ao assunto também, regime geral de previdência, que se você tem uma servidora efetiva, X, e ela recebe um salário lá de 30 mil, aí ela
tinha um marido, mas ele faleceu e deixou uma pensão para ela. E aí vai somar lá, vamos pôr lá 10 mil, 40 mil. O teto do STF deve estar ali nos 38 mil. Então aí ela vai ter que sujeitar o teto, entendeu? É diferente, tá, pessoal? De algumas outras normas aí excepcionais, a gente não vai entrar no mérito aqui agora. Vamos adiante. As melhores, Direito Constitucional, Processo Legislativo, já, TJ, Ceará, FCC, essa aqui, tá, pessoal? O projeto de lei de iniciativa do STF, aprovado pela Casa Iniciadora e emendada pela Casa Revisora, atenção que o X da questão é essa, emendado pela Casa Revisora, iniciativa do STF. Eu vou destrinchar aqui a pergunta porque não vale a pena analisar todo o resto. O que acontece? Iniciativa do Supremo, exclusiva na Câmara dos Deputados. Tá bom? Se você saber só isso, que é exclusivo na Câmara dos Deputados, viu o Senado Federal, vai embora. Viu o Senado Federal, vai embora. Viu o Senado Federal, vai embora. E aqui você já matou 3 questões, tá? Casa iniciadora emendada. Agora vamos analisar aqui a letra B, se fosse ela. Será imediatamente para conclusão, para avisar qual seja a Câmara dos Deputados e a Casa Revisora, pessoal? Não, claro que não, né? Voltará a Casa Iniciadora, a qual seja a Câmara dos Deputados, que após a conclusão da votação, enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que aqui sendo sancionará. Então não perceba que a Câmara dos Deputados não é a Casa Revisora, porque por ser exclusivo a iniciativa na Câmara dos Deputados, a Casa Revisora seria o Senado. Então, só de você saber aquilo ali, na verdade, eu peço uma retificação, você mataria a questão, entendeu? A letra B teria que cair, porque é ilógico ela. Então, a questão dos dispositivos constitucionais será início obrigatório na Câmara dos Deputados. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do PR, do STF e do TS, dos Tribunais Superiores, terão início na Câmara dos Deputados. Tá bom? A apreciação das emendas parciais no prazo de 10 dias, às vezes isso aqui cai, observado no parágrafo anterior. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Se iniciou na Câmara, volta para a Câmara. Por isso, aquele X é a questão lá entre a B e a letra E. O projeto de lei será revisto uma outra, e aqui uma outra, por fim, que foi o FCC copiou, que aqui sendo sancionará o Presidente da República. Vamos avançar. Hoje já está indo no TJ do Ceará, foro por prerrogativa de função. Tem sido cobrado muito esse tema aí, tanto na FGV quanto na FCC. Caio, você faz Amazonas também, tá? E já vai comentar aqui, tá? Fernando é membro do Tribunal de Contas de determinado estado. Quem que é a competência? STJ, tá, pessoal? Então você já mata STF. Lembrando aquele filtro, tá? Já começa fazendo questão assim, você já tem que ter essa velocidade, tá? Tem que saber isso. Laura é Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, pensa, mais alto nível do MPU. Quem que vai julgar ele? O STF. Então você já mata aqui onde tem STJ. Mata a letra C. E você vê que, ó, todas as demais aqui sobrou, ó, STF. A gente tem 3 questões aqui na parada. E aí que vem o X da questão. Como essa questão foi bem feita, perceba. Você era obrigado a saber o Tadeu. Tadeu é contador. Tadeu, o que ele cometeu? Crime contra a organização do trabalho. Aí você poderia ficar com uma dúvida. Pô, ele não falou se ele é seletista ou se ele é estatutário. Pô, porque se for estatutário é justiça comum, se for seletista é justiça trabalhista. Só que esse é o peguinho, galera. Esse aqui é um dispositivo pouco cobrado em prova, que a FCC pegou pesado aqui. E a competência, tá, galera? Vai acabar sendo aqui, tá? Do juiz federal. Letra E, por expressa disposição constitucional. Vou mostrar aqui. Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho. Então perceba que não importa saber se ele é seletista ou estatutário. É exclusivo da Justiça Federal. Ponto final. A gente mata o gabarito. Algumas pontos, atenções aqui. Se fosse do TCU, seria do STF. Atenção na prova lá, o ministro do Tribunal de Contas. E aqui, como eu já mencionei, não importa saber. Tá? Aqui está dispositivo, Tribunal de Contas, Procurador-Geral da República, STF, aqui é STJ, tá? E vamos para uma dica hero, tá, pessoal? Exceção parlamentares. Lembrando que parlamentares, apenas crimes relacionados ao cargos são julgados por foro especial por prerrogativa de função, conforme a decisão do STF aqui em anexo, tá, pessoal? Quem quiser clicar para ver, vai. E caiu na prova do vídeo se faz a meme, auditor fiscal, que os demais membros do julgamento estão pendentes de julgamento, então deve aguardar o julgamento do STF. Por enquanto, o STF só bateu o martelo para os parlamentares. Os demais ainda têm um foro por prerrogativa, mesmo que tenham cometido crime nada a ver com o cargo, que foi o caso ali do juiz, crime de lesão corporal, nessa prova do Amazonas. Façam essa questão aí para vocês matarem e pacificarem isso. Dica Hero 2. STF invalida a prerrogativa de foro a defensores, procuradores e delegados. Logo, procuradores dos estados não possuem foro especial. Não sendo secretário de Estado, mas apenas secretário, ele não tem PGR estadual, foro prerrogativa no Tribunal de Justiça. Então, qualquer lei orgânica que prevê o foro prerrogativa para vereador, ou Constituição Estadual prevê o foro prerrogativa para PGE, para defensor, ou procurador, ou delegado, inconstitucional. Vamos embora. Direito constitucional dos municípios,
Agora a gente já vai aqui para o Ministério de Santa Catarina, tá? Após ampla mobilização das lideranças partidárias, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei ordinária disciplinando no âmbito nacional a data da posse do prefeito e do vice-prefeito, o limite máximo de vereadores nas câmaras municipais e os critérios para fixação de subsídios vereadores. Pause, sempre faça esse tipo de questão assim. Pode isso? Não pode. Por quê? Porque é a lei orgânica que deve dispor sobre isso. Ponto. O projeto veio a ser sancionado pelo chefe do Poder Executivo, dando origem à lei federal. Apesar do apoio partidário, a lei eleitoral gerou grande satisfação junto aos municípios. Por tal razão, foram solicitadas manifestações de diversos especialistas das áreas das quais concluíram corretamente que esse diploma de normativo é. Lembrando aquele filtro, galera, constitucional, tem nem que pensar. Agora vamos analisar. Por que é inconstitucional? Porque deve ser disciplinado na Constituição do Estado. Aqui você vai marcar um errado. Por quê? Porque cada ente federativo tem autonomia, auto-organização, auto-administração e autopolítica. O município é um ente federativo, conforme o artigo 1º ou 2º da Constituição Federal. Não se esqueçam disso. Não tem que o Estado palpitar o que o município tem que fazer, desde que o município obedeça às normas constitucionais e não ocorra aquelas hipóteses de intervenção estadual, tá? Então, qual que vai ser o nosso gabarito? Letra D, inconstitucional, pois a matéria deve ser disciplinada na lei orgânica de cada município, observados os balizamentos constitucionais. Aqui, ó, não é lei complementar, é lei orgânica, tá? Porque, olha, sempre observados os balizamentos constitucionais, é um ente federativo. O município reger-se por lei orgânica, votadas em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovados por 2/3 da Câmara Municipal. Isso cai demais, decorem isso. Que promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo ente, e os seguintes preceitos. Veja que a Constituição é clara, tem que obedecer isso. Aí, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de 9 vereadores para até 15 mil e 55 vereadores para mais de 8 milhões. O que a galera sempre recomenda? Decore o mínimo, decore o máximo dos vereadores. Não costuma cair muito não, é uma questão bem sacana, mas é um macetezinho aí para matar as hipóteses. Então, preveja que a própria Carta Magna já traz ali, ó, 9, 55, 15 vereadores para tanto. Então, o município, lei orgânica, tem que prever exatamente o que a Constituição fala. Se meu município tem até 15 mil, é 9 vereadores que a lei orgânica vai prever. Ponto final. Fora que tem outras hipóteses lá, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui é o inciso 4, quarto, então você tem inciso 1 primeiro, segundo, terceiro, etc. Direito constitucional, competência do processo legislativo e jurisprudência, TJ Mato Grosso do Sul, com o objetivo de coibir os elevados níveis de corrupção detectados no âmbito da administração pública do Estado Alfa, a Assembleia Legislativa, por iniciativa da totalidade de seus membros, aprovou o projeto de lei que veio a ser sancionado pelo governador do Estado, alterando o regime jurídico de servidores públicos. E aqui, galera, pode isso? Não. Iniciativa própria de governador, tá? Não pode a Assembleia dar palpite aqui. De acordo com a alteração, era vedado o reingresso no serviço público estadual dos servidores demitidos e onerados, razão da condenação administrativa pela prática de desvio, malbaratamento ou apropriação de recursos públicos. Pode isso também? Não, pena de caráter perpétuo pacificado pelo STF. Isso aqui é um conhecimento jurisprudencial que deveria estar na sua veia, porque é um conhecimento novo, foi cobrado inclusive em outras provas, como TCU, tá? Então, vamos lá. Primeira parte, vício de incompetência, típico de prova de direito constitucional, saber. A segunda parte, mais complexa, jurisprudência, tinha que estar afiado com a nova decisão do STF. Então, qual que vai ser o nosso constitucional? Qual que vai ser o nosso gabarito? Lembrando do filtro lá, constitucional, tchau, 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 tchau. Inconstitucional, pois houve de vício processo legislativo e o caráter ilimitado da pena combinada afronta o direito fundamental. Perfeito, não vou nem analisar os outros, não façam isso com vocês também no dia da prova. Compete privativamente ao governador do DF, iniciativa de leis que dispõe sobre a criação de cargos. Tá? Classificado aqui, galera. Por fim, a decisão jurisprudencial do STF, quanto à pena ilimitada, o STF decidiu proibição de volta ao serviço público indeterminado é inconstitucional, porque a Constituição veda pena de caráter perpétuo, tá, pessoal? Tá justamente aqui que depois em destaque. Vamos embora. TJ Mato Grosso do Sul, direito constitucional, competência de tribunais. Como isso cai é difícil, tá, galera? Tinha várias questões desse tipo de prova, lembrando que só todas as que eu achei mais interessante aqui pra gente, tá? João Pedro Miguel, agentes públicos vinculados a 3 municípios distintos, entendiam que os direitos que as leis de regência que lhes asseguravam não estavam sendo corretamente observados pelos respectivos entes federativos. João, nomeado de maneira irregular, pois não fora previamente aprovado em concurso público, ocupa cargo público de provimento efetivo no município Alfa, sendo estabelecida relação jurídica administrativa com esse ente. Então, a gente tem um caso aqui. Pedro foi regularmente admitido em sociedade de economia mista do município Beta, sendo a respectiva relação jurídica regida pelo regime seletício de contratação de pessoal.
Por fim, Miguel foi contratado por prazo determinado para suprir necessidade temporária da administração pública direta do município Delta, conforme autorizado em lei específica. Ao procurar um advogado, foi corretamente informado que a justiça competente policial desfecho de demandas é... Galera, como que a gente vai matar essa questão aqui, tá? Começa do mais fácil. Sociedade de economia mista, justiça comum. Então vamos procurar aqui, ó, o segundo. Justiça comum em relação a... Vamos lá, quem que a gente tá falando aqui? Já me perdi. Pedro, né? Pedro foi o regulamento de Pedro. Então Pedro, ó, tem que ser justiça comum. Onde que tá ele? Justiça do trabalho. Justiça... Perdão, galera, já tô falando besteira aqui. Justiça do trabalho para Pedro, tá? Tá bom? Então vamos lá. Justiça do trabalho tem que ter Pedro aqui. Justiça do trabalho para Pedro tem aqui. Justiça do trabalho tem para Pedro aqui. E justiça do trabalho você tem para Pedro aqui. Você só eliminaria a letra E, tá, pessoal? Questãozinha bem difícil. Agora vamos matar a questão aqui pelo Miguel. Contratar por prazo determinado. Galera, muitos pensariam aqui que seria justiça trabalhista, tá? Essa aqui é uma questão bem complexa. Na verdade, Miguel, por ser prazo determinado, é uma decisão aí pacífica, que é a justiça comum, tá bom? Então, Miguel é justiça comum, eliminada a letra D, mantida a letra A, mantida a letra B, e justiça comum, mantida a letra C. Então, vamos lá. E o primeiro, João nomeado de maneira irregular. Você acha que vai ser justiça trabalhista ou justiça comum? Também tem que saber o aspecto do STF, tá, galera? Vai ser justiça comum, tá? Então vai ficar gabarito letra A, tá, pessoal? Gabarito letra A. Justiça comum deve julgar a ação de servidor contratado depois da CF, sem concurso público. STF informativo. É uma decisão do STF, galera. Se for para bom senso, ele é seletista, tanto ele quanto o Miguel, né? Eu acho, né? Então seria justiça trabalhista, todo mundo. Só que se você tem que saber essas decisões aqui, é uma questão altíssimo nível. Você vê que eu quase me enrolei ali na hora também. Muito boa, muito bem feita essa questão, tá? Seletistas concursados são julgados pela Justiça do Trabalho, né? O caso da Sociedade de Economia Mista, empresa pública. E atenção aqui, ó, galera, que eu chamei para um ponto que ainda não foi cobrado em provas e é mais profundo quanto a demissões, demissões, somente nesse caso, de empregados públicos. A STF decide que a demissão de empregados públicos deve ser julgada na Justiça Comum. E aqui eu pus a decisão do STF, tá, galera? Ainda não foi cobrado em prova. Muita atenção nisso, tá? Porque do mesmo jeito que é difícil decorar esses informativos aqui, ó, do Miguel e do João, que é Justiça Comum, ó, Justiça Comum deve julgar a contratação temporária pelo poder público, essa parte aqui da demissão é uma exceção, tá? Que é Justiça Comum, então quase ninguém sabe disso, ainda não foi cobrado em prova. Pode vir ser cobrado, porque FGV ama agentes públicos e FCC também. Dando continuidade, você faz by auditor jurisprudência. Vamos lá, pessoal. Após o falecimento de João, servidor público estadual, Joana, com quem ele viveria em união por quase 10 anos, com aparência de família, compareceu perante a autoridade estadual competente e requereu o recebimento da pensão por morte. Olha, galera. Para sua surpresa, o requerimento foi indeferido, sob argumento de que João era casado. Olha que malandro. Situação constituída em momento anterior ao início da união com Joana. E a esposa com a qual convivia de modo simultâneo estava recebendo o reverio do benefício previdenciário. E resignada com a situação, Joana procurou um advogado sendo corretamente informado que, em harmonia com o sistema constitucional, afeta ela. E galera, a mãe tem direito a benefício previdenciário? Basicamente a questão pensando é isso. Mais uma decisão do STF que você tem que conhecer. Não tenta aplicar o bom senso aqui, que a nossa justiça é boazinha. A justiça nossa nunca é boazinha no direito previdenciário. A gente tende a achar que sim, mas as decisões que a gente tem acompanhado aí tendem no sentido contrário, tá? Então ela não tem direito ao benefício, pois o concubinato não pode ser declarado para fins de proteção estatal ao casamento. Então o STF fez uma interpretação restritiva aqui do benefício, tá, pessoal? Ó, persistência de casamento não estável impede o reconhecimento de novo vínculo refletido nesse período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Só que tem uma exceção que pode vir a ser cobrada no futuro e eu vou explicar aqui agora, tá? Que se trata, ó, a exceção é a seguinte, direitos reais. Perceba que direito previdenciário é uma coisa, benefício previdenciário é uma outra seara do direito. Agora, direito real. O amante comprou um imóvel junto com o homem dela. Ela tem direito? Sim. Os direitos reais decorrentes de obrigação, principalmente a constituição de patrimônio comum, por ser uma sociedade de fato, compõe ela tem direito a esses bens, tá? De herança, tá? Cuidado, pois essa parte pode ser cobrada na FGV, dando direito real e patrimônio comum da concubina. Bora para a próxima questão. Você faz Bahia ainda? Jurisprudência de novo, galera. Após o falecimento de João, servidor público estadual, Joana, que com ele viveram em união por quase 10 anos, com aparência de família, compareceu perante a autoridade estadual, também te regreu recebendo... Opa! Acabei repetindo a questão aqui, pessoal.
Já estava vendo aqui, desculpa, vamos embora. Jurisprudência, agora vamos para direito administrativo, tá? Governador do estado Alfa nomeou João, que conta com 75 anos, para exercer cargo exclusivamente em comissão de diretor de um certo departamento de Secretaria Estadual da Fazenda. Um mês após a nomeação, a CGE do Estado recebeu representação solicitando a imediata nulidade do ato, haja vez que João possui idade superior àquela da aposentadoria compulsória prevista na Constituição da República. No caso em tela, de acordo com a jurisprudência do STF sobre a matéria representação. E aí, galera? Isso aqui se trata de uma exceção, é cargo de confiança, direção, chefia. Ele vai entrar como exceção e vai receber a aposentadoria e vai acumular o cargo de comissão, tá, galera? Então, não merece prosperar, tá? Pois servidores ocupantes de cargo exclusivamente de comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória. Perceba aqui que o nosso filtro aqui, você já eliminaria 3 alternativas, tá? E a justificativa aqui dessa aqui, a idade compulsória para apresentar 80 anos é absurda, você deve saber que é 75 anos, até que a própria questão tem te lubriar a isso, né? Então, letra B, você tem que saber aqui, ó, que ressalvados impedimentos por infração, não há óbice constitucional, né, que o servidor efetivo aposentado compulsório permaneça no cargo comissionado, que já desempenhava, ou que seja nomeado para novo cargo, tá? Uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo, olha, efetivo com a administração, tá? Natureza precária, tá? Pode ser demitido a hora que quiser. Basicamente é isso. Vamos avançar, tá, galera? Outra questão de direito administrativo, você faz Bahia, jurisprudência. José, prefeito do município Beta, faleceu no meio do seu mandato no ano de 2022. Sabe-se que a lei orgânica municipal prevê que, se o prefeito vier a falecer no exercício do mandato, os seus dependentes terão direito à pensão mensal vitalícia paga pelos cofres municipais. De acordo com a jurisprudência do STF, os dependentes de José... E aí, galera, aquela coisa, pode uma lei orgânica municipal prever benefício vitalício? Aqui, o bom senso nessa questão aqui faz sentido, tá, galera? Lembrando que o nosso direito previdenciário, que eu falei lá atrás, ele tende a ser restritivo. Percebam as decisões, apesar da Constituição falar uma coisa que é universal, etc., nas decisões ele está sendo bem restritivo, tá? Então, terá direito, não terá direito, não terá direito. Com isso aqui você já mata 3 com filtro, tá, galera? Agora vamos analisar as alternativas. Não terão direito à percepção da pensão, pois a norma da lei orgânica que prevê tal direito é inconstitucional. As duas falam, inconstitucional por violar os princípios republicanos e da igualdade, aqui já mudou a moralidade e impessoalidade. Vamos ver agora o resto. Por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento, e aqui falo, exceto se a concessão inicial... Então perceba que a letra E aqui é um absurdo, só sobraria a letra D, que por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, com onça aos cofres públicos. Pessoal, é assim que faz concurso público, tá? E eu não estou aqui para ser o professor número 1 aqui de direito administrativo nem de direito constitucional. Estou aqui para te dar um plus, te dar macete de fazer a questão mais rápido e trazendo as melhores questões aqui e dicas de atualização, galera. Então é assim que o concurseiro faz questão, tá? E aqui a gente vê os pontos principais aqui, ó. Aqui a decisão, tá? O princípio republicano, que é basicamente aquilo lá que benefício vitalício é incompatível com a Constituição, tá, pessoal? Então vamos avançando aqui. Agora a gente vai para a licitação. Uma pena, Minas Gerais, por algum motivo, não trouxe licitação no edital. Achei um absurdo. Mas o Amapá tá lá no edital, tá? E provavelmente Mato Grosso aí vai vir também. Então vale a pena aqui deixar essa questão aqui, tá? A nova lei de licitações estabelece que ato que autoriza a contratação direta ou extrato decorrente de contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio oficial eletrônico. Nesse contexto, consoante a lei de licitação, a hipótese de dispensa de licitação quando o Estado Alfa realiza. Galera, por que eu trouxe essa questão aqui? Para te dar um toque bem sincero. Se você for ver as hipóteses de dispensa, são inúmeras, mas inexigibilidade são 5 com a nova lei. Então, o que é mais fácil? Decore as 5 hipóteses de inexigibilidade, todas as questões que você for enfrentar de dispensa ou inexigibilidade. Se você sabe as 5, o que não é inexigibilidade, por tabela vai ser dispensa. Então, é muito favorável que você acerte uma questão sabendo só de cor só as 5 inexigibilidades. Então, contratação de serviço artístico, inexigibilidade. Aquisição de locação de imóvel, inexigibilidade. Celebração de contrato com indireto, prestação de formas sociais, contrato, isso aqui vai ser a nossa dispensa. Aquisição de materiais de equipamento de gênero comercial exclusivo, inexigibilidade. Contratação de serviços técnicos especializados, predominantemente intelectual, inexigibilidade. Então, só sabendo inexigibilidade, você chegaria no letra D, não precisa nem analisar, tá, galera? Lembrando, como é fácil saber. Vocês viram que eu nem precisei ler tudo, ó. Eu vou para as palavras-chave: comercial exclusivo, setor artístico, locação de imóvel, serviços técnicos especializados. Entendeu, galera? Então essa aqui é a dica Hero. Lembrando que a gente tem 5 hipóteses, decorem elas, tá, galera? Vocês vão fazer muita questão assim. Improbidade administrativa. Toda prova caiu ela, tá?
essas recentes aí que eu fiz aí no Ministério Público, TJ Mato Grosso, você faz Bahia, TJ todas. Então decorem lei de improbidade, questãozinha certa lá, tá, galera? João, analista de dados e pesquisa do Ministério Público, imagem de 2000, dolosamente, não pode mais improbidade culposa, lembra disso? No exercício de função, revelou o fato de que tinha ciência em razão de suas atribuições, pois está lotado em órgão de inteligência do parquete, e que devia permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada e até colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. De acordo com a probidade administrativa, total redação, em tese, galera, aqui praticou a de probidade que atenta contra os princípios, tá? Não é lesão erário, tá? Aqui ele poderia te enganar, tá? Beneficiamento por informação privilegiada, você pode pensar, pô, eu tive um prejuízo erário. Só que a lei de improbidade ela é clara, tá? Ela tá lá no artigo 11 e beneficiando o Estado, tá? E aqui fica um destaque, tá? Que esse inciso aqui foi atualizado e inclui essa condicionante destacada. O que é essa condicionante? Antes o inciso acabava em segredo, tá? Era bem genérico. Agora não. Para ser caracterizado em improbidade, tem que propiciar beneficiamento por informação privilegiada ou seja, são duas condicionantes, colocando em risco a segurança da sociedade do Estado. Se algum dia você pegar a questão e desconsiderarem toda essa parte aqui, não é improbidade administrativa. Muita atenção com isso, tá? E outra dica, ao estudar lei de improbidade, foque nas alterações feitas pela Lei 14.230 de 2021, que é o que tem mais caído, tá? Outra questão de improbidade administrativa, já que foi do TJ Ceará FCC. De acordo com a atual disciplina legal relativa ao sancionamento de princípios previstos, aqui foi bem direto, né? Então vamos ver aqui as alternativas. Admite-se a celebração de acordo de não persecução civil, desde que devenha integrar o ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Pode isso, galera? Gabarito, galera. Não vou ficar enrolando vocês. Quando você ler aqui, você bater a questão, viu que é gabarito, marca ele. Mas vamos analisar aqui as outras aqui, porque foi uma questão bem direta, né? Tem estudo que tem que analisar cada um, né? Em regra, apenas condutas dolosas são passíveis de tipificação penal de improbidade, certo? Prevendo-se a modalidade culposa? Não. As sanções decorrentes de atos de improbidade administrativa estão sujeitas à prescrição, salvo em havendo comprovação de enriquecimento ilícito, é justamente o contrário. É as ações de enriquecimento ilícito e as ações de lesão erário que é imprescritível, tá, galera? Não é enriquecimento ilícito. São sujeitos passivos de estado de improbidade as pessoas jurídicas integrantes, direta e indireta, não configurando atos de improbidade, condutas que causam prejuízo privadas subvencionadas, também não, tá? Atenção com isso aqui, galera, isso aqui caiu no TCU, CGU, tá? Que foi duas perguntas justamente em cima disso, se eles cometem improbidade ou não. Cometem, tá? Lembre-se disso. Apenas agentes públicos podem ser apenados? Não, também não. Vamos ver aqui por que não pode. Porque os sócios e cotistas, pessoas jurídicas de direito privado não respondem regras, salvo se comprovadamente houver participação. Então não é só agente público. Ponto aqui, tá? Inclusive foi uma questão do Tribunal de Contas de Santa Catarina que foi anulada, salvo engano, tá? D e E, e vamos aqui para a letra C que eu quero comentar, galera. Isso aqui é um tópico bem avançado, ó. A lei de improbidade tem dois casos, tá? Ela prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato. Então, no caso de informação experimentícia, o dia que cessa sua permanência, tá? E aí, vamos diferenciar. O STF, na repercussão geral 897, entendeu que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática do valor tipificado na lei de improbidade administrativa. Não entendi nada, a Laura me explica. Uma coisa é a lei prevê um prazo de 8 anos para que você transite em julgado a ação de improbidade administrativa. O rapaz lá cometeu o crime de lesão ao erário, tá? Peraí que deixa eu ver um probleminha aqui na monitor. O rapaz cometeu o crime de lesão ao erário. O poder público tem 8 anos para julgar essa ação e transitar em julgado. Se ele não julgar isso em 8 anos, prescreveu essa ação, tá? De improbidade. Agora, outra coisa é o trânsito julgado da lei de improbidade administrativa. Se tiver um trânsito julgado da lei de improbidade administrativa de lesão ao erário, ela é imprescritível. Ele pode cobrar de você daqui 20 anos se ele quiser. Então, são duas coisas diferentes. Um é o poder público para te condenar e o outro é o poder público para se ressarcir de uma ação que já foi julgada, tá? Não confunda isso, tá? E lembrando que esse prazo de 8 anos ele pode ser interrompido, mas isso é uma questão muito avançada, quase nunca vai ser cobrado em concurso público da nossa carreira, tá? E lembrando que a conduta B, condutas compostas não são mais consideradas atos de improbidade. Responsabilidade administrativa. Suponha que uma empresa concessionária de serviços públicos de saneamento esteja sendo demandada judicialmente por moradores que sofreram danos em seus imóveis em razão de rompimento de uma rede coletora de esgotos. Em sua defesa, a concessionária alegou que, não obstante a comprovação dos danos e de sua correlação com o rompimento, não restou provada a ocorrência de dolo ou culpa, que afastaria sua responsabilidade civil. Ou seja, responsabilidade objetiva, galera, como caraca de saber, independe de dolo ou culpa, então esse argumento não cola.
Então não é procedente, não é procedente, não é procedente, tá? Já aqui já passa o filtro aqui, tá vendo ó, que algumas questões o filtro é 3 alternativas? Aí você analisa, improcedente, ó, pois embora a responsabilidade não seja de natureza, olha, não seja de natureza objetiva, não faz sentido nenhum, porque se eu preciso de comprovar dolo ou culpa, é subjetivo. Se eu não preciso, é objetivo. Então, por tabela, sobrou a letra B, improcedente, eis que a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa de seus agentes, havendo ainda a responsabilidade subsidiária do poder concedente pelos danos causados particulares. A questão foi até além aqui, galera, da responsabilidade subsidiária, que quanto ao ente federativo responder, a inteligência da STJ responde. A responsabilidade do Estado também pode ser subsidiária e pode surgir quando é comprovado que a concessionária não tem como marcar com reparação devida. Nesses casos, o poder público assume a obrigação principal de indenizar ou reparar o dano. Então, basicamente é o seguinte, quando você tiver um dano por uma concessionária de serviço público, você vai ter a responsabilidade objetiva, você vai colocar lá na petição a concessionária e subsidiariamente vai colocar o ente federativo responsável por aquela concessão, tá, pessoal? Para a sua ação ser efetiva, tá? E a questão foi além, porque você não precisou saber desse detalhe aí para responder ela, bastava saber da responsabilidade objetiva, fez aquele filtro que a gente fez e matava a questão, tá? Mas esse é um plus aí, que a questão até te deu de conhecimento, pode vir ser cobrado nas provas futuras aí, principalmente física, que costuma ser mais alto nível, tá? Responsabilidade administrativa de novo, na verdade aqui tá errado, é 14133. Não, repetiu a questão aqui, galera, de novo, peço perdão de novo. Aquela pausa para água. Agora a gente vai fazer questões de direito tributário e contabilidade, tá? Vamos mandar um andamento aqui, espero que estejam gostando, tá? Lembrando que são questões atualizadas aí de maio para frente. Deixa eu pegar aqui minha caneta, pessoal. Bora. A OCP, SEAD, Direito Tributário, Impostos. Sobre os tipos de tributos, conceitos e classificação, é correto afirmar que o imposto contributivo é cobrado quando determinada obra pública aumenta o valor patrimonial dos bens localizados em sua vizinhança. Meio confuso, pessoal. Geralmente não tem muito cobrado, então a gente deixa em branco. Vamos ler as próximas alternativas. O imposto indireto é aquele que incide sobre a renda e o patrimônio, por exemplo, o imposto sobre as grandes fortunas. Pelo contrário, né, pessoal? Aqui seria o caso de imposto direto, tá bom? O imposto indireto a gente vai ver mais na frente aí. O imposto progressivo é aquele que o aumento da contribuição é proporcionalmente maior do que o ocorrido na renda. A relação carga tributária-renda cresce com o aumento da renda, ponderando as classes de rendas mais altas. Alguém viu aqui um erro? Nesse caso aqui, certeza absoluta que o gabarito vai ser letra C. Vamos deixar aquela marcada. Imposto de renda sobre a pessoa física e IRPF, imposto de renda sobre a pessoa jurídica, podem ser considerados dois exemplos de impostos regressivos. Galera, pela Constituição, ele é progressivo, tá? Mas na prática, inclusive foi cobrado na prova da Cefaz Pará, ele é considerado regressivo, porque está desatualizado e tudo mais. Então ele acaba sendo regressivo na prática. Mas nessa questão aqui, não há erro na letra C. Então ela é a mais certa. A letra D que, se o examinador te encaminhar, foi o caso da Cefaz Pará, o imposto de renda é regressivo e não vê nenhuma outra alternativa melhor, você marca ela, tá? Aqui no caso, a gente tem uma alternativa melhor, a letra C, por isso que a letra D está errada, tá bom? Se tivesse só a letra D aqui e não tivesse a letra C, você poderia marcar a letra D, tá? Então fique essa dica aí. Letra E, o imposto ICMS é um imposto direto, que a gente falou, é um imposto indireto que incide sobre os preços dos bens e serviços. Inclusive ICMS, ISS e IPI são impostos regressivos, porque ele incide sobre o preço dos bens, correto? Então um rapaz compra um bem com 100 reais, o mesmo bem com 100 reais, e uma pessoa que tem 1.000 reais de renda, compra o mesmo bem que está pagando a mesma alíquota de imposto. Então, lá, o produto custa 10 reais, ele tem R$1 de ICMS. A minha renda é 100. Concorda que se eu pegar 1 e dividir por 100, eu tenho um peso no meu orçamento. Agora, se eu tenho R$1 e divido por 1.000, o peso é bem menor, entende? Por isso que ele é considerado regressivo, porque ele não faz essa progressividade. Então, quem tem mais renda paga menos imposto, no imposto indireto. Aqui tá, ó, esqueminha show, imposto, fato gerador, independente de qualquer atividade específica, e as classificações, quanto à forma de percepção, diretos, não a transferência e repercussão do ônus tributário, IR, IPVA, IPTU, ITCD e ITBI. Indiretos, a transferência e repercussão do ônus tributário, IPI, ICMS e ISS. Quanto ao objeto de incidência, reais, não leva em consideração características pessoais, incide de forma objetiva, ITR, IPTU, ITD, ITBI e outros. Pessoais, leva em consideração características pessoais, incide de forma subjetiva, IR, OF e outros. Quanto à alíquota, proporcionais,
não há variação da alíquota. ICMS, IR, IPI, IOF e outros. Progressivos, aumenta a alíquota. Regressivos, diminui a alíquota. E quanto à base econômica, produção e circulação. Circulação de bens, valores, bens, a produção dos bens. IPI, IOF, ICMS e ISS. Patrimônio e renda, propriedade de bens, móveis e sobre o ganho do capital ou trabalho. IR, TR, GF, TD, IPVA, ITB e IPTU. E o comércio incidem sobre operações de importação ou exportação. E IE, lembrando que esses aqui são impostos, tá? Extrafiscais aí com fins de intervenção na economia. Dando continuidade aqui, pessoal, contribuições especiais. Na prova DAN, você faz a M, prova altíssimo nível aqui, tá? Sobre tipos de tributos, conceito de classificação, mas correto afirmar que imposto corretivo... Ih, galera, fiz aqui, a bagunça aqui, a mesma questão da OCP que eu trouxe aqui. Acabei trazendo a questão errada e acabei perdendo, tá? Então vamos dar avanço aqui. Aspectos jurisprudenciais aqui do ICMS, tá? Prova, você faz Bahia, auditor, tá? Sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do e contribuições tendo como base as decisões do STF, analise e marque verdadeiro ou falso. É condicionar a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta? É condicional, pessoal. É condicional a inclusão do valor do ICMS na sua própria base de cálculo? É condicional, verdadeiro. O ICMS não compõe a base de cálculo incidência do PIS e COFINS? Verdadeiro. Gabarito, letra D, tudo verdadeiro. Alaor, você não me explicou nada, galera. Decisão jurisprudencial, você tem que saber de cor. Para explicar é uma aula, entende? Aqui a gente tem que ser bem objetivo. Então, direito jurisprudencial, como é que eu vou aprender isso, galera? Fazendo muita questão, estando nos grupos do Telegram, batendo papo com a galera do Telegram posta conteúdo lá, não fica pensando, rede social é só besteira. Não, Telegram não. E principalmente grupos direcionados de estudo, tá? E alguns perfis de redes sociais de professores. Sempre estão postando as mais altas e relevantes decisões que vão impactar os concursos do direito tributário. E aqui não foi esse caso, tá? Todas essas decisões aqui foram bastante comentadas quando saíram. E tem que saber todas elas, tá, pessoal? Não tem jeito. Avançando, tá? PVA, isenção e interpretação, você faz Bahia. O Estado X publicou uma lei que determina a isenção de PVA para os proprietários de veículos automotores com deficiência auditiva que estejam aposentados, desde que comprovada a deficiência por meio de junta oficial. Sob a hipótese descrita, assinar a afirmativa correta. Então aqui uma questão, galera, que misturou dois tópicos, né? Isenção e interpretação, vou ver as alternativas aqui. Por analogia, poderão requerer extensão de benefício fiscal, ainda que esteja no exercício laboral? O que acontece, galera? Analogia não pode resultar na exigência de tributo, né? E nem a equidade pode resultar na dispensa de tributo. Então, aqui você tem dois erros. Que, se ele fosse te enganar, tinha que ser equidade. Segundo, mesmo se fosse equidade, não pode resultar na dispensa de tributo, que seria o que eles estão pedindo. Então, é errado essa questão. Letra C. É possível a interpretação extensiva da referida norma para beneficiar do deficiente auditivo, ainda que se encontre no exercício. Aqui está falando de equidade, não pode, tá? Nenhuma interpretação excessiva pode dispensar tributo. A referida norma é inconstitucional por violar o princípio da isonomia tributária. Nada a ver. Em razão do princípio da justiça social, a interpretação da lei tributária deve ser extensiva a toda qualquer pessoa deficiente também, galera. Uma questão absurda. Nossa questão aqui vai ser letra B. A referida lei deve ser interpretada literalmente. Portanto, somente aqueles com deficiência auditiva sejam aposentados poderão se beneficiar de isenção. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção. Que é aquela coisa, o próprio CTN se protege. Ele fala, a equidade não pode resultar da dispensa de tributo. E o próprio o CTN também fala, interpreta-se literalmente outorga de isenção, suspensão ou exclusão do crédito tributário. Então ele se amarra ali mesmo, tá, galera? Realmente é um caso aí que não pode haver margem de dúvidas, tá? Qualquer dúvida lá, é só perguntar no grupo lá que a gente responde. Agora vamos para o Simples Nacional. Caiu muito aí nessa prova que você faz Bahia. Pode vir cair muito aí nas próximas provas, tá, galera? Simples Nacional aí anda bombando, tá? Com relação ao Simples Nacional, três afirmativas, vamos ver as aqui. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal do RPJ, do IPI, do CSL, do COFINS, contribuição para o PIS-PASEP, a contribuição para a previdenciária, do ICMS e do ICS. Basicamente todos os impostos. Sim, verdadeiro. Como que eu vou decorar isso? Já falamos, fazendo muita questão. Se você for lá no Simples Nacional, lá do TEC Concurso, filtrar lá, fazer questões, você vai ver que tem umas 20 questões dessas aí. Fazendo as 20 aí, pelo menos umas 3 vezes até explodir de sua prova aí, você decora, tá, pessoal? E aquela lógica de licitação. Saiba o que não é imposto do Simples Nacional
que você sabe o que é imposto do Simples Nacional, recolhido pelo Simples Nacional. Simples assim. Por exemplo, IOF não é. Se você souber, já mata muita questão assim, tá? O recolhimento mensal do Simples Nacional não exclui a incidência do ICMS, devido nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Verdadeiro também é uma exceção. Substituição tributária e importação não implicam em recolhimento do Simples Nacional. Decorem. Como eu vou saber? Muita questão. Tem todos esses tipos de questão que já foram abordados. É basicamente isso aqui é uma questão repetida, tá? Sendo bem sincero com vocês. Por fim, a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional fica dispensado o pagamento das demais contribuições tidas pela União, não previstas no recolhimento mensal do Simples Nacional. Também verdadeiro, galera. Campanha letra 3. Essa aqui é mais complicadinha, tá? Não costuma cair muito. Mas é realmente uma verdade, tá? Tem que saber isso. Simples Nacional, uma lei que cai muito, tá? Pontos essenciais. Façam as questões simples nacionais, elas se repetem. Basicamente, tudo que tá aqui se repetiu já em outros concursos, tá, galera? Foi um compilado aí de repetição de questões já abordadas. Voltando para o Simples Nacional. Essa aqui é uma novidade. Essa aqui foi inédita aí que a FGV fez. E realmente uma questão de altíssimo nível. Vamos ver. Auferiu receita bruta, uma empresa X. Vamos ver. Primeiro ano, 350 mil, 218 mil. O que ela é aqui? Microempresa, né? Porque microempresa é até 360 mil. Então vamos procurar aqui. Microempresa, 2018. Auferiu em cada sociedade com empresa de pequeno porte. Opa, tinha uma questão. Em cada empresa, microempresa, mantém. Como microempresa mantém, como microempresa mantém. Então a gente só conseguiu eliminar uma. Tá vendo como quando eles querem fazer questão mais difícil, sabendo como é que os filtros já mudam. Mas o passo a passo é esse, um por um, tá, pessoal? 1.500.000 no ano do calendário 2. O que vai ser aqui? Já uma EPP, né, galera? Então vamos procurar. 2019, mantendo-se em 2019? Opa, não. E em 2019 foi enquadrado como empresa de pequeno porte verdadeiro. Em 2019 foi enquadrado como empresa de pequeno porte verdadeiro. Foi enquadrada no pequeno porte. Então a gente já eliminou duas. Tá vendo? Os anarquistas que você fizesse desse jeito aqui, que a gente está fazendo. 4 milhões e 500 no calendário de 2020. E aí, mantém ou não? Sim, porque é até 4.800, né? Mantendo-se em 2020, verdadeiro. Em 2000, você vê, 2020 foi excluída? Não. E aqui, mantendo-se em 2020, aí você já vai ver aqui, ó. 2021, 6 milhões e 500. Manteve-se em 2021? Não. Tá, pessoal? Então, errado. Nosso gabarito fica aqui. Letra C, que em 2021, no mês subsequente à ocorrência do excesso, foi excluída. Eu vou trazer aqui um macete, tá, pessoal? Para a gente diferenciar. Porque tem dois tipos aqui na Simples Nacional. Pode aprofundar e vamos definir isso aqui. Ó, você tem duas exclusões. A partir do mês seguinte, tá? E no mês subsequente à ocorrência do excesso. E você tem exclusão no início da atividade, tá? Como que eu vou saber a diferença, tá? Lembrando aqui, ó, 4.800, 660 mil. Vamos lá. Aqui está falando, ó, na empresa, empresa, pequena empresa, incorrer em algumas das situações previstas no inciso do parágrafo 4º, será excluído, que é passar receita bruta, com efeitos a partir do mês seguinte, tá? Agora, no caso, se iniciar as atividades, a microempresa, que no ano calendário excedeu o limite de receita bruta atual previsto no inciso 1, né? No ano calendário seguinte, a condição de empresa de pequeno porte, tá? Então, no ano calendário, ela tem que excluir. Se ela iniciou atividade no ano 0 e ela passou receita daqui 2 meses, ela já tem que ser excluída, tá? Tá? É só no ano que vem que ela vai passar a condição de empresa de pequeno porte. Agora, a mesma coisa aqui. Empresa de pequeno porte que no decurso do ano calendário de início de atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o parágrafo 2º estará excluída do tratamento judicial complementar. Tá? Com efeitos retroativos, tá? Então, aqui, para a EPP, é mais rigoroso, tá? Vai ser excluída imediatamente, todos os efeitos vão ser retroativos, tá? Em pequeno porte, que no início do ano 0, ela foi EPP. Aí, no segundo mês, ela passou os 4,8 milhões. Ela vai ser excluída imediatamente e vai retroagir, tá? Não confundir, como a gente viu, né? Que passou do ano de início, é o mês subsequente, tá? Outra questão é Simples Nacional. Nas aquisições de mercadorias de microempresas optantes pelo Simples Nacional, a pessoa jurídica X terá direito a crédito correspondente ao ICMS nas empresas de aquisições, desde que a pessoa jurídica X... Olha, galera, isso aqui é uma questão bem difícil, tá? Vamos ter que partir aqui para a teoria, que é um artigo que não é muito cobrado. Que as microempresas e pequenas empresas no porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à apropriação, nem transferirão créditos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Ponto. Ou seja, não tem crédito. As pessoas jurídicas elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional,
ou seja, uma microempresa, empresa de pequeno porte que não optou pelo Simples Nacional, terá direito a crédito ao ICMS, tá? Desde que destinados à comercialização e industrialização, lembrando que consumo não gera direito a crédito, por isso que colocou isso aqui, e observado como limite o ICMS efetivamente devido pelos optantes do Simples Nacional. Ou seja, não pode ter presunção de ICMS, tem que ser o valor realmente recolhido de ICMS, que vai calcular o percentual da alíquota de reverente a crédito, tá, pessoal? Então, aqui eu confesso que eu errei quando eu fiz essa questão aqui, tá? O gabarito acaba sendo letra A, não seja optante do Simples Nacional, seja destinado à comercialização e industrialização, como limite ICMS efetivamente devido pela empresa em relação às aquisições, tá? Uma questão altíssimo nível aí, não tinha como fazer, foi surpresa para todo mundo aí. Acho que acertou aí quem já estava bem afiado no Simples Nacional e chegou a ler a lei toda, tá? É uma lei bem grande, exige muito esforço, tá? São muitos detalhes. Dando continuidade, mais simples, repetiu aqui a questão de novo. Vamos agora avançar para a contabilidade. Ajuste a valor presente, CPC 12. A prova aqui, em relação ao reconhecimento do ajuste a valor presente de uma conta a receber no balanço patrimonial de uma entidade, assinar a formativa correta. Incorre apenas quando é de curto prazo? Não. Incorre apenas quando é de longo prazo? Não. Se nem isso, o que sobrou, galera? Incorre em todas as contas de longo prazo e apenas de curto prazo que refletem efeito relevante, tá? Isso aqui é a norma expressa do CPC 21. Os elementos integrantes do ativo do passivo decorrentes de operações de longo prazo ou de curto prazo, quando houver efeito relevante, deverão ser ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que refletam as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e específicos do ativo e passivos dos resultados originais. Ou seja, longo prazo, financei o imóvel por 1 milhão, eu tenho 100 mil de juros nele. Eu tenho que trazer esse imóvel aí para o valor presente, tá? Tinha que expurgar esses 100 mil aí e trazer para o valor presente, tá? E o curto prazo apenas se for relevante, tá? A questão vai te informar se é relevante ou não. Segundo detalhe, pessoal, essas taxas aqui de ajuste a valor presente já são fixas, tá? O contrato vai dizer quais são elas. Isso foi inclusive uma questão que você faz parar, que lá perguntava justamente isso. Se eu podia mudar a taxa, eu observei que a taxa no mercado, eu fiz o contrato por 10% a taxa, né? Aí, de repente, eu olho que o mercado subiu a taxa para 12%. Aí eu tenho que ajustar o meu valor presente para 12%, usando a taxa de 12%? A resposta é não, negativa. Façam essa questão que você faz parar, eu esqueci de trazer aqui, ela aqui como link, mas fica a dica aí, tá? E chama atenção para isso, tá? Taxa de valor presente é a taxa fixada no contrato, inclusive o próprio CPC fala isso. Ajuste a valor presente ainda, tá? Procedimento, aqui na verdade, revisão do contrato, tá, pessoal? Um erro aqui. Inclui os critérios que devem ser atendidos para que haja contabilização da receita na DRE de uma entidade. As opções a seguir apresentam alguns desses critérios, à exceção de uma. Galera, que questão difícil. Tá, 2 CPCs que estão caindo aqui nas provas da FGV e da FCC que ninguém costuma estudar, que é o de receita do cliente, que é o C47, e o beneficiamento de empregados, o 33 ou 35, salvo engano. Caiu aí, a gente vai fazer questões deles aí. E aqui, galera, a contabilidade normativa que a gente fala, né? O que é contabilidade normativa? Ou você sabe o que está escrito no CPC, ou você não vai fazer a questão, não. É muito difícil você aplicar a lógica contábil aí e tentar adivinhar o CPC, tá, galera? É bem complexo mesmo, assim, cheio de detalhes, cheio de exceções. Então, assim como no direito, aí tem várias regras, várias normas e a intenção é que a gente saiba o máximo possível e se prepare o máximo possível. Lembrando que a gente não precisa fechar a prova para passar, tá? Fazer aí 80% hoje aí, uma nota final de concurso físico aí, você tá dentro, tá, galera? Vídeo aí você faz Amazonas, você faz Pará, não tenha dúvida disso. Então, se você errou essa questão aí, fica tranquilo aí, mas se puder agora otimizar os seus estudos e colocar o CPC 47, o do beneficiamento de empregados, talvez você acerte uma questão em que a maioria vai errar, tá? E ganhar pontos preciosos aí, que cada ponto aí, hoje em dia, nesses concursos alto nível, vai estar fazendo diferença. Então, o gabarito errado aqui, galera, letra D, ó, que não é independente da capacidade de recebimento do montante correspondente. Todos os demais incisos aqui estão corretos, tá? Tá? E aqui eu até coloquei errado aqui, pessoal, tá? A questão, veja que a questão D disse, independentemente da classe competitiva, que aqui tá errado, tá? Que é gabarito letra D mesmo, tá? Esqueci de corrigir. E, portanto, ler errada, cuidado, ler com contabilidade normativa. Não tem muito. Ou você sabe a norma ou não sabe. Isso acontece muito também em auditoria. Leiam os CPCs, leiam as normas de auditoria. Ah, onde que eu vou pegar isso? Predador. Lá no Predador você tem o CPC colado lá e você tem a norma de auditoria colado lá. Faz uma vez. Tenta fazer uma vez, galera. Uma rodada lá. Tá bom? Que vai ajudar muito. Aqui ficam os detalhes para eu ler o resto, tá? Agora vamos lá, pessoal. Vamos ver essa questão aqui. Acabou sendo repetida, né? Também. Peço perdão mais uma vez.
Vamos agora para a DFC MP de Santa Catarina. De antemão aqui eu já te falo que essa questão aqui deveria ser a última questão feita na prova. É uma questão bastante trabalhosa, tá? A FGV puxou a mão nela aqui, mas isso é uma estratégia de prova que às vezes a FGV faz, que é o custo de oportunidade, né? Ela sabe que ninguém vai fechar uma prova dela, né? E realmente é muito difícil um aluno preparado fechar a prova da FGV, mesmo sendo um crânio, tá? Então ele faz questões armadilhas para justamente sugar seu tempo, te cansar mentalmente e fazer você gastar muito tempo nessas questões em vez de você correr atrás de ponto, né? Que, como a gente acabou de falar ali, às vezes uns 73%, 76% na prova da FGV te daria uma boa colocação e você poderia ser chamado aí ao longo do prazo da validade do concurso, inclusive tá dentro das vagas, tá? Então fiquem espertos com esse tipo de questão, tá? Saibam reconhecer elas no dia da prova e percebam que isso aqui é uma, tá? Então basicamente o que acontece aqui? Você tem um balanço, existem vários atos contábeis aqui e quer saber o fluxo de caixa dos três: o operacional, investimento e financiamento, para você responder perfeitamente a questão, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui, ó, como que a gente destrincha uma questão dessa aqui no passo a passo? Pega os fatos contábeis primeiro, tá? Peguem ali os fatos contábeis e tenta destrinchar eles aí, ó. Ó, vamos lá. Recebimento da primeira parcela do empréstimo concedido a uma empresa coligada no valor de 2.000, mais juros de 250. Então você vai pegar aqui, ó, parcela principal, ó, recebimento. Se é recebimento, eu recebi 2.000. O que é o B, galera? O B aqui, ó, é atividade de investimento, tá? Vai ser aqui que você recebeu 2.000 de entrada de caixa, tá bom? E aqui, vamos lá, juros de entrada de caixa mais 200. Eu botei eles aqui, que o juros vai entrar onde, pessoal? O juros entra aqui, ó, no fato 1, aqui, tá? O valor do empréstimo concedido, menos 15.000, letra B, tá bom? Que tá aqui do fato 1, tá? Então, os 15.000 aqui que você concedeu, mais os 2.000 que entrou, vai ficar um líquido aqui de 13.000, tá? Então, destrincha assim durante a prova, e é bem trabalhoso isso aqui, tá? Como eu vou te falar, exige muito tempo e muita atençãozinha aqui, tá? Agora vamos pro fato 2. Então, a gente matou esse fato 1 aqui, tá, pessoal? Venda de participação em coligada de 19.350 por um valor menor em 300. Como que eu vou fazer isso, galera? Vou pegar 19.350 menos 300 e valor da venda 15.000, que tá lá no balanço, tá, pessoal? A gente tem que vir aqui no balanço aqui, ó. E foi um valor de 15.000. Ele informou. Calma aí que eu tô procurando aqui. Você vai pegar essa diferença aqui, tá? E aí você vai chegar aqui na letra B, novamente aqui, que vai ser atividade de investimento, ó. 19.350 menos 300, e você vai chegar, ó, em 6.050, tá? E aí, sabendo esse valor aqui de 6.050, pessoal, ó, respectivamente, você já consegue eliminar aí, ó, essa aqui, ó, que fala que investimento deu 6.550, essa aqui fala que investimento deu também quanto? 6.560, também tá errado. E aqui, financiamento a gente não calculou ainda. Então, vamos para o fato 3. Recebimento de dividendos no valor de 260 referente à participação mantida em empresa coligada. Recebimento de dividendos operacional, pessoal. Tá aqui, ó, fato 3, atividade operacional. Lembrando que aqui a alternativa falou um X aqui que eu até esqueci de falar, ó. Que ele segue, trata juros, dividendos e juros sobre o capital próprio recebido conforme a classificação encorajada pelo CPC, tá? Ou seja, juros, dividendos recebidos operacional, pagos, financiamentos. Vamos lá, agora a gente vai para o fato 4, pagamento de financiamento. Vamos lá, ó. Pagamento dos primeiros parcelas de financiamento no valor de 4.680, sendo 180 referentes a juros por atraso. O que aconteceu aqui, ó? 4.600 e juros de atraso 180, tá? Então, para onde que isso aqui vai, ó? O fato 4, a parcela principal, vai para o financiamento, letra C. E os juros de atraso, eles vão vir para cá, ó. Fato 4, ó, é operacional, causa do encorajamento do CPC, tá? Agora, a gente vai pegar aqui, galera, ó, reconhecimento de despesa com depreciação. Não impacta o lucro líquido, tá? Não dá desembolso de caixa. Cuidado. Lucro líquido, 2.980. Só que aí o que acontece, esse valor da depreciação, você tem que ajustar. E foi o que a gente fez aqui, ó. Fato 5, reconhecimento, ó, 2.900 fluxo de caixa, 2.900. Então a gente ajusta o lucro líquido com 6 mais o fato 5, 5.230. Agora a gente tem competência de quê? De calcular o fluxo operacional. 5.230 mais aqueles fatos. E agora a gente tem que analisar, ó, o balanço patrimonial, tá? E depois a gente vai chegar nisso aqui. O balanço patrimonial, galera, ó,
contas a receber, eu tinha 25 mil e saiu 68 mil. Então, 43 mil mais negativo, porque aumentou o ativo, tá? Mercadorias para revenda, 25 mil eu tinha no ano X, e no ano X1, menos 70 mil, menos 45 mil, pois diminuiu um ativo, entendeu? 650 menos 950 deu 250, pois diminuiu o passivo, ou seja, saiu dinheiro do meu caixa. Salários a pagar 1.500 menos 1.200, menos 300, pois aumentou o ativo. Fazendo essa soma aqui, você vai chegar nesse valor, tá? Qual o macete a gente poderia dar aqui, tá? Que você não precisaria calcular ativo operacional, tá? Se você ficar sem tempo, altamente trabalhado braçal, você pode errar conta e tudo mais. Sugestão: achar investimento e ensinamento, que são sempre os caixas mais fáceis. Analisar as alternativas e ver que só haveria duas investimento e chutar com base no líquido ajustado, que já dá maior que 3.480. Qual que eu fiz a questão aqui, galera? A gente achou com certeza que o investimento é 6.050, tá certo? Então só teria duas alternativas aqui. Aí ele me fala que o fluxo de caixa líquido aqui é 3.400, outro é 7.500. Mas só o fluxo de caixa ajustado ali, do lucro líquido, deu maior que isso. Então, eu chutaria letra E se eu ficar sem tempo aqui, tá? Basicamente é isso a ideia que eu tentei passar. Agora vamos lá aqui, uma outra questão do Ministério Público de Santa Catarina, provisões de DVD e contabilização dele, galera. Vamos lá. A CIA Delta realizou duas vendas de mercadorias, uma para o cliente ABC no valor de 25 mil, recebimento previsto para 60 dias, e outra para o cliente XYZ no valor de 20 mil, recebimento de 50% à vista e o restante de 120 dias. Em 1 do X1, 12 do X1, a CIA Delta recebeu um comunicado do cliente ABC, informando que a empresa estava passando por problemas financeiros e que só conseguiria honrar sua dívida em 5 de 2 de 2012. Sim. Nesse mesmo dia, após uma reanálise do perfil de crédito do cliente XYZ, o setor de contas, a receber da CIEDETA, identificou um grande aumento do endividamento desse cliente, o qual poderia levá-lo a não realizar o pagamento total do duplicado em aberto. Nesse cenário, em 31 de 12 de 2000x1, a CIEDELTA reconheceu o preço estimado com crédito de creditação duvidosa no valor de 28 mil, considerando a situação financeira do cliente ABC e o possível não recebimento de 30% das duplicadas do cliente XYZ. Em 5 de 1 de 2002, os clientes ABC informaram o início do processo de encerramento de suas atividades comerciais, ou seja, os dois faliram. Já em 15 de 2 de 2002, após várias tentativas judiciais e serviços previstos por esses clientes, a CIEDELTA considerou os duplicados como incobráveis. Considerando os fatos descritos, correto afirmar que os lançamentos contábeis realizados pela CIEDELTA a partir de dezembro foram... Então aqui você tem duas datas, ó. Tem um do 2x1 e ele quer saber em 2x2, tá? Vamos fazer aqui a resolução, tá, pessoal? Novamente, questão altamente trabalhosa, exige muitos detalhes, trinchar os artigos e colocar eles nos fatos. Vamos lá, resolução do fato 1. 1 do 1, duas vendas. Primeira ABC, 25 mil para 60 dias. E segunda XY, 20 mil, sendo 10 mil à vista, mais 10 mil para 120 dias. Fato 2. 1 do X1, ABC comunica dificuldades, perde prazo para 5 do 2. Reanálise, X1, aumenta o endividamento. Fato 3. 31 do 12, Delta reconhece PDD no valor de 28 mil, mais 30% do XYZ. Tá? Fato 4. 5 do 1, XYZ e ABC declaram falência. Fato 5. Débitos incobrados dia 15. Ou seja, galera, a empresa não recebeu 25 mil mais 10 mil. Entendeu? Logo, a perda total é 35 mil. Porém, ela já havia reconhecido 28 mil. Tá vendo aqui, ó? Em 20 do X1. Logo, em 22x2 ela vai reconhecer mais 7 mil e quitar a conta PDD, porque ela perdeu dinheiro. Então, vai virar despesa. Portanto, o gabarito letra B, visto que em 2021 o lançamento é mencionado na questão. Lembrando que crédito, PLCD, é conta redutora do ativo circulante e contas a receber. E em 2022, debita o crédito lá, faz a contrapartida para encerrar a conta, debita despesa mais de 7 mil, porque a outra despesa já foi reconhecida no ano passado, acredita clientes em 35 mil, ou seja, você eliminou a conta, tá? Então o gabarito aqui vai ser letra B, tá, pessoal? O lançamento é esse, ó, perceba que o primeiro lançamento, ó, eu vou reconhecer uma despesa de 28 mil PLD, né? E vou fazer uma conta retificadora do ativo de 28 mil. Aí depois eu vou baixar essa conta aqui de cima, vou fazer mais uma despesa de 7 mil, que eu perdi mais 7 mil, e vou baixar a conta de clientes, tá? Esses 28 mil aqui, ó, lembrando que ele estava retificando esses 35 mil aqui, tá? Mas eu não baixei a conta de clientes, porque às vezes eu poderia receber esse crédito no futuro. A lógica é essa, questão bastante trabalhosa, cheia de detalhe, alto nível, tá, galera? Essa prova aí do Ministério Público de Santa Catarina foi altíssimo nível, tá? E aquele CPC que eu falei, galera, tá vindo cobrando aí agora. Aí. E aí, como é que a gente vai fazer? Mas tem que ler esse CPC aí. Não tem pra onde correr, não. Se quiser garantir ponto aí, tem que ler esses CPCs doidos aí. A FGV tá brincando com ninguém, tá? Muitas entidades adotam como uma política de oferta de programas de benefício pós-emprego a seus empregados,
Tais programas, em geral, se enquadram com plano de contribuição definida ou de benefício definido, conforme seus principais termos e condições. Cada um desses planos também apresenta riscos para ambas as partes envolvidas, empregador e empregados. No caso do plano de contribuições definida, os principais riscos de um empregado não receber o benefício esperado são, galera, questão literal aqui, risco atuarial e risco de investimento. Vamos uma questão dessa. Galera, tem que conhecer o CPC. Mas dá para você fazer um pouquinho de lógica e você tentasse pensar. O X da questão é saber que cada tipo de ser ou negócio tem um risco associado. No caso, ele pede para o empregado. Os riscos, conforme o CPC para eles, são risco atuarial e risco de investimento. Veja. Os planos de contribuição definida, blá blá blá. Em consequência, o risco atuarial e o risco de investimento recaem sobre o empregado. Questão altíssimo nível aí. Acho que ninguém acertou, tá? Aqui fica a dica, tá, pessoal? Vamos ler esses CPCs aí, 33 da Receita com o cliente. Tá tudo demonstrando, a banca está demonstrando que vai cobrar muito isso, tá? E a FCC pode copiar e vir nessa mesma pegada aí, pessoal. A gente não pode perder uma questão de peso 2 jamais, tá? E outra dica também é o CPC da subvenção, tá? E assistência governamental, que tem caído muito pouco aí ultimamente, pode vir voltar a ser cobrado também. Então fica esperto nesses CPCs aí, tá? Uma questãozinha de estoque, galera. Uma empresa. Às vezes você vai perceber que o TJ Tocantins foi bem mais leve que o Ministério Público Santa Catarina. Tem uma questão dessa aí lá que o TU não consegui resolver até hoje, tá? Mandei no grupo lá, ninguém deu conta de resolver. É bem sinistro. Vamos ver essa aqui. Uma empresa comercial registra e avalia seus estoques de mercadoria para inventário permanente. Ao final do mês, havia 10 unidades de mercadoria, o custo de unitário de 8. No dia 2, no mês seguinte, a empresa adquiriu 5 unidades, ao custo unitário de 10. No dia 5, vendeu 12 pelo valor de 15. Com base nisso, o CMV, PEPS. Perceba como a FGV é um pouco bipolar? A gabarita aqui vai ser letra A, tá, pessoal? O CMV vai ser R$100. Aqui a gente separou os dois fatos, né? Um estoque inicial 10 unidades a 8, então eu tive um estoque inicial de 80, tá? 5 unidades que eu comprei, 10. Estoque 50, porque ela custava 5. Então meu estoque total agora é 130. Como é PEPS, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então aquelas R$80 lá vão sair, tá? E eu vendi 12 unidades, então 80 do CMV do ato 1, mais 2 unidades a R$10, tá? Logo, 20 CMV, total do CMV R$100. Questão bem direta, tá, pessoal? Lembrando que o EPS não é permitido pela legislação fiscal, ele é proibido, e a média ponderada é as questões mais difíceis, tá? No caso que ele fosse média ponderada, você ia pegar 130 aqui do estoque total e dividir por 15 unidades e você chegaria no preço médio ponderado, tá? Outra questãozinha aqui, não é de estoque, tá, pessoal? Isso aqui é patrimônio líquido, tá? Considere o saldo de natureza patrimonial no quadro seguir, exemplo, a entidade financeira. A FGV também tem essas questões aqui também, de saber a composição do patrimônio líquido. A gente passa várias contas aqui de classificação. O que é patrimônio líquido aqui, pessoal? Capital integralizar, capital social, reserva de lucro, tá? Todos os demais, adiantamento de clientes não é. Então seja bem criterioso no dia da prova, tá? A intenção aqui é você saber as contas, tá? Capital integrizar, pessoal, é retificador do capital social. Então é 30 menos 10, 20 mil. E reserva de lucros aqui tá positivo. Nosso gabarito vai ser letra B. Simples e direto assim, tá, pessoal? Decorem, tá? Aqui a gente está focando no patrimônio líquido. Não vou ficar falando de ativo e passivo, a gente já está estendendo muito aqui a aula, tá? Então saibam disso, ó, capital social, capital subscrito, mensal para integralizar, mensal de emissão de ações, toda essa parte aqui de reserva de capital, toda essa parte aqui de reserva de lucros, e lembrando de ajuste de avaliação patrimonial. Façam muita questão disso, tem um arsenal disso aqui de questões, tá? Para fazer. Principalmente já de 2022 e 2021, vale muito a pena por questão, tá, pessoal? Foco. Por fim, olha quem apareceu aqui de novo, TJ Tocantins. O CPC 33. Pergunta se eu sabia fazer. Não sabia fazer, não. Então, aí, eu só estou aqui para passar o gabarito para vocês, tá, pessoal? As empresas proporcionam formas de compensação em troca de serviços prestados pelos seus empregados ou pela rescisão do contrato de trabalho, tratando das normas contábeis com benefícios aos empregados. Esses benefícios podem ser curto ou longo prazo, ou ainda pós-emprego. Um exemplo de benefício de longo prazo aos empregados refere-se a... E aí, pessoal, qual que é a resposta aqui, tá? Resposta aqui, pessoal, vai ser letra C, ó. Licença sabática ou benefício por tempo de serviço. Esse CPC veio para ficar, tá, pessoal? Para cobrar também, a gente mostrou no Ministério por São Carinho. Perdão. E aí, presta atenção principalmente no que for você faz em Minas Gerais. Então, os benefícios empregados incluem benefício de curto prazo, benefício pós-emprego, benefício de longo prazo. Perceba lá, ó, tempo de serviço ou sabáticas. As demais benefícios dados nas alternativas estão tudo aqui na letra A, tá, pessoal? Então, qual que vai ser a nossa dica final aqui, galera? Leia esse CPC.
Dá uma investida nele aí, pelo menos umas 2 vezes ou 3 vezes aí, pra você não ser surpreendido com questões assim, tá, pessoal? Porque é questão cara crachá, né? É como se fosse direito, né? A gente fala lá das competências legislativas, da União, dos estados, dos municípios, na Carta Magna, né? Que é cara crachá. Se você sabe, você mata a questão em segundos. Se você não sabe, você vai ficar se esbroxando lá e perder muito tempo precioso. Então, a gente tem que se armar aí. A gente tá vendo uma tendência da banca cobrar esse CPC 33, CPC 47. O CPC de subvenção tá deixado de lado. Então, vamos aproveitar esse tempo aí da nossa jornada aí e absorver todo esse conteúdo aí. Provisões, CPC 25. TJ Tocantins. O governo de uma determinada jurisdição realizou mudanças na legislação desativa de tributação no CMS. Como resultado dessas mudanças, uma entidade do setor comercial precisará oferecer treinamento para a atualização de grande número de seus empregados da área administrativa e de vendas para garantir a conformidade contínua com a legislação tributária. Até dado encerramento do exercício, nenhum treinamento havia sido realizado. Nesse caso, de acordo com o CPC 25, galera, letra E, não deverá reconhecer nenhuma provisão. Por quê? Porque eu não tenho uma obrigação presente, tá? Aqui eu tenho uma obrigação futura, tá bom? Inclusive, galera, como que eu sei dizer isso? Nenhum treinamento havia sido realizado. E a questão aqui envolve um pouquinho de conhecimento tributário. Qualquer mudança legislativa no ICMS não é exceção à anterioridade nem à noventena, então só vai valer a partir do exercício seguinte. E passivo é uma obrigação presente. Então eu não vou reconhecer uma provisão para algo que vai ser do exercício futuro, né? A ideia é essa. Inclusive, esse tipo de questão, tá? Aqui tá só a reticência, aplicação futura. Inclusive, esse tipo de questão, galera, caiu aqui na FADESP, na prova que você faz parar, que a ideia é basicamente a mesma. Em dezembro de 2021, o governo do estado do Pará publicou uma lei para prevenir a epidemia Covid nos clubes, tá? Ele vem aqui e te pergunta, ó, em 31/12, aí ele vai te contar toda uma história aqui, só que você tem que ter, ó, olho de águia. O que ele tá te pedindo? 31/12. Então eu vou focar minha leitura só até aqui, ó. Publicou uma lei para definir a epidemia no pubs. Galera, ele publicou no final do ano, eu vou reconhecer essa provisão no final do ano? Claro que não, porque, olha, determina que os clubes precisarão até 31 de maio, então minha obrigação, ó, é lá no futuro, até 31 de maio. Então eu não vou reconhecer essa obrigação agora, porque ela não é presente, ela é futura. Você entende o raciocínio contábil? É aquela coisa do CPC 00, é a definição de passivo, que é uma obrigação presente, e a provisão é um passivo. Lembrando disso, é um passivo. Então, eu só posso reconhecer provisão se for uma obrigação presente, tá, pessoal? Futuro não. As bancas têm explorado isso, tá? A galera tá errando. Se você for ver essa questão na Nuntec, tá com muito erro. Então, presta atenção nesse detalhe aí, tá? Mais uma vez, pessoal, as redes sociais aí, o grupo do Telegram lá, do Jornada Hero lá, bombando o grupo. E agradeço a atenção e vamos junto aí até a aprovação e até a próxima jornada. Prometendo aí sempre trazer conteúdo de alto nível aí para vocês, tá, pessoal? Peço perdão ali pelos erros nos slides, mas acredito que não atrapalhou o nosso rendimento aqui da aula. Até a próxima. Valeu!